dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, conhecendo Sua palavra, meditando Seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda por mais um momento, um encontro orante, dia a dia nos caminhos do Senhor, nessa oração em que abrimos as portas da comunidade católica Fonte de Água Viva para que a gente possa ir caminhando junto, nos ajudando nessa caminhada. É uma alegria estarmos aqui, tendo a bênção de Deus nas nossas vidas, e nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse amor que envolve a cada um de nós, vamos dar uma respirada assim profunda, sentir esse ar que entra dentro de nós, essa bênção, essa graça que é a própria vida, que Deus concede a mim, a você e a cada um de nós. Deus nos abraça, Deus nos ama e nos chama para estar perto dele. O Pai infinitamente amoroso que deseja o bem a cada um de nós, a vida plena, participar das suas bem-aventuranças. E agradecendo a Deus por estarmos na sua presença e por Ele estar presente conosco, nós vamos, já no início deste encontro, olhar para dentro de nós mesmos, fechar os nossos olhos, para que possamos ver com mais clareza o nosso interior, esquecendo agora as coisas que nos rodeiam, e, pela graça de Deus, reconhecer a nossa fraqueza, os nossos descaminhos, o que nós fizemos, atos, as palavras e ações que não foram gesto de amor, que não foram uma resposta ao coração amoroso de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Às vezes em que o meu coração não bateu junto com o sagrado coração de Jesus. Os momentos em que eu criei muros, que eu coloquei cercas, ao invés de criar pontes para unir os irmãos. Os momentos em que no meu caminho eu não fui sinal de bênção, de auxílio e de ajuda. Os momentos em que, pela minha fraqueza, eu cometi atos, eu pronunciei palavras de morte, não de vida, de escravidão e não de libertação. Os momentos em que eu tive olhares de julgamento, de desprezo. Os momentos em que eu crucifiquei o meu irmão e permiti que ele se tornasse um marginalizado à beira da vida. E confiantes no amor grandioso do nosso Deus, do nosso Pai, que é justiça e é misericórdia, nós fazemos o propósito de que, com a graça de Deus, emendar de vida, ser um novo homem, uma nova mulher, procurar, com a graça de Deus, não cair mais nesses atos e gestos de desamor para comigo, com Deus e com o meu próximo.
que a graça de Deus nos dê a força para fazermos o propósito do novo caminho e de caminharmos segurando na mão de Deus e o convidarmos sempre a estar conosco. E hoje nós vamos estar meditando que a vida do homem é conhecer e amar a Deus. A minha vida, a sua vida. Conhecer e amar a Deus. Porque pela razão nós sabemos que fomos criados por o ser superior e sabemos que é Deus. Porque Ele age na história humana. Deus não fica alheio a mim e a você. Deus caminha conosco e Ele mesmo se auto-revela para nós. Por que conhecer a Deus? Porque para eu saber de alguma coisa, eu preciso conhecer. A própria palavra já fala que conhecer é saber com que é junto. Saber junto. Como é que a dona de casa sabe qual é um produto bom para limpeza? Porque ela vai lá e ela faz também uma experiência. Ela sabe o ponto certo da comida, o chefe de cozinha. Porque nós vamos aprendendo que nós precisamos de conhecimento. Quando éramos pequenos, aprendendo beabá, a, e, o, u, como é que faz o azinho, uma bolinha, puxa aquele rabinho, aí o ezinho, olha, é o e do elefante. Porque nós nascemos sem ter o conhecimento das coisas. E vamos sendo instruídos no conhecimento do mundo. Vamos aprendendo, através dos nossos pais, a crescer no conhecimento, que é algo que já disseram para nós que ninguém rouba. Ninguém vai roubar o conhecimento que você tem. E aí, para testificar esse conhecimento, escolas, faculdades, ensinos, até a distância, eles dão o quê? Um papel. Eles vão te dar um papel confirmando que você tem aquele conhecimento. Mas não é só o papel, porque é a sua maneira de viver, são as suas palavras, seus atos e gestos que vão demonstrar o conhecimento que você tem. Você estudou e depois fez a opção. Eu quero entrar no mundo da química, da física. Quero ser um astronauta. Não, eu quero ser um médico, biólogo, um professor, para poder ajudar aqueles que não sabem a entrar no caminho dessa sabedoria. E aí a gente tem o que a gente chama de conhecimento científico, que é toda a ciência que nos rodeia, que vai estudar os astros, que estuda água, rio, ar, a poluição. Tudo isso que está ao nosso redor, o conhecimento que nos leva à tecnologia de um celular, de um tablet, de um notebook, esse conhecimento que criou agora você estar longe e eu também estar longe de você, mas estamos pertos, através dessa internet. Então tudo é conhecimento, é experiência para você conhecer alguém e saber se você tem ou não até alguma empatia com a pessoa, é conhecimento. Quando a gente chega o primeiro dia de emprego, lembra o primeiro dia do emprego lá na firma, na escola, aonde você foi, aquela coisa estranha, pessoas estranhas, a gente fica sem jeito, não sabe como é que age, como é que fala, até que aí você vai criando laços que a gente fala cativar. E aí nós vamos criando os nossos grupos de amigos, mais do que a família, que é o nosso primeiro lugar, onde nós vamos conhecendo o papai e a mamãe. Como é que um bebê pequeno já sabe reconhecer a mãe, o pai, pela voz, pelo cheiro?
Então todo o nosso ser, o nosso corpo, nos leva a ter um conhecimento da vida. E aí nós temos o conhecimento também de experiência. Eu sei que se eu pegar um fio descascado vai me dar um choque. Eu sei que se eu sair na chuva eu vou me molhar. Se eu ficar demais no sol eu vou torrar, vou ter depois uma dor de cabeça, vou ficar todo dolorido. Se eu beber demais eu vou embriagar, vou fazer besteira. Se pegar um carro e dirigir sem respeitar os sinais, eu vou acidentar, eu vou machucar alguém. Muitas vezes nós descobrimos pela dor, tivemos um conhecimento meio doloroso. Se fizer aquilo, a coisa fica feia. E temos o conhecimento de Deus, que eu sei aqui dentro de mim. O conhecimento com o qual eu já nasci. O conhecimento que nós vamos no caminho experimentando e experienciando Deus. E Deus se coloca, quando Ele cria o homem, Ele infinitamente perfeito, bem-aventurado, Deus cria o homem para participar dessa bem-aventurança. Só que como houve aquela primeira desobediência, Deus também falou, olha, eu não vou largar o homem. Ele continua nos chamando, Ele vem, Ele chama, Ele convida a Ezra, Ele convida você, para a gente sair desse caminho e falar, olha, este é o caminho onde você vai ser feliz. Não adianta você tentar um caminho mais breve, não adianta você tentar procurar um caminho mais suave. Porque muitas vezes eu vou no meu caminho descobrindo. Quantas pessoas Ele colocou no meu e no seu caminho? Algumas que nos deram tristezas, algumas que nos deixaram alegres. Meditar. Vamos meditar o nosso caminho, os nossos passos. Quando você conheceu aquela moça ou você conheceu aquele rapaz há 20, 30, 40 anos atrás, e construíram, os dois sozinhos, foram construindo a própria vida. A luta para comprar um terreno, para construir a casa, passar para dentro da casa, às vezes sem até um telhado, só com laje, e foram caminhando, o sacrifício feito, os filhos que vieram, e parece que de repente o caminho já foi tão rápido. Os filhos agora já estão indo construir. O ninho que você fez, os filhotinhos que você teve já cresceram, ganharam asas e estão indo construir o próprio ninho. É bonito perceber isso, mas perceber que Deus esteve conosco. Porque às vezes eu me esqueço de falar, Deus vem caminhar comigo, e é isso que eu preciso. Vem caminhar, vem me ajudar nessa caminhada, porque é difícil o caminho e Ele sabe que é. Ele sabe até onde as minhas forças vão. Ele sabe que vai ter um inimigo à espreita, como o Chapeuzinho Vermelho, que desobedece à mãe e entra por outro caminho, e tem um lobo mau lá à espera da Chapeuzinho Vermelho para fazer mal. Quantas vezes os nossos filhos, sobrinhos, eles enveredam por outros caminhos, e está ali, olha, faz isso, e de repente, quando a gente vê, o lobo mau já está seduzindo os nossos filhos e até nós mesmos para o mau caminho. Nós precisamos sair de nós mesmos, esquecer um pouco os seus diplomas, esquecer um pouco o seu conhecimento científico, as experiências doloridas da vida, e conhecer a Deus. Tirar um momento para saborear Deus, para falar, para ouvi-lo. Quando o Francisco, na Itália, depois da guerra, de tantas guerras, ele começa a ficar doente, vamos dizer, talvez naquela época não existia mais uma depressão, ele começa a perceber ali na natureza que existe algo maior, e ali ele vai reconhecendo o próprio Deus.
E ali ele vai tendo um conhecimento dia a dia, passo a passo, em que ele começa a reconstruir a igrejinha de São Damião. Ele está tendo conhecimento com Deus. Ele abandona o Francisco antigo para conhecer a Deus. E esse conhecimento de Deus é tão forte que arrasta pessoas, que leva Clara, que ao observar que Francisco tem um conhecimento íntimo e maior com Deus, ela também quer ter aquele conhecimento. E arrasta tantas pessoas. Inácio, uma bala de canhão, faz com que ele conheça a Deus. Até ele lá para a gruta, próximo ao rio Codorné. Quantos? João Paulo II, que sofreu por toda a guerra, e ali vendo na guerra, mesmo naquele sofrimento, ele soube caminhar com Deus e conhecer a Deus, e ouvir que Deus o chamava a alguma coisa e a algo maior. Tornando-se padre, chefe pastor da Igreja Católica, e hoje contando seu nome entre os santos eleitos. É isso que Deus nos chama. Quando Ele nos cria, Ele chama a mim e a você. E Ele nos ajuda até a procurá-lo. Ele vem e fala, olha Ezio, vamos me procurar, vamos me achar. Porque no início ninguém sabia. Só falava, o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele percebe que ele tem que vir. E aí Moisés, ele disse para Moisés fala, mas eu vou lá para o seu povo, o que eu vou falar? Eu vou chegar e falar, só o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Ele falou, não, diga, eu sou aquele que sou. É quando pela primeira vez ele vem se auto-revelar e chamar o homem. Quando lá em Ur ele convida Abraão, quando o seu amor continua com Isaac e Jacó e promete, olha, eu vou estar com vocês e vai ser uma grande nação. Deus dá a vida ao homem para que o homem possa participar dessa vida dele. E hoje refletindo como está o meu caminho e o seu caminho. Por onde nós temos andado? Por onde nós estamos indo, caminhando? Meu caminho está sendo só de lágrimas, de dor, mas por quê? Qual é a sandália que eu estou usando? Porque às vezes a gente até, alguns brincam por aí, a sandália da humildade. Às vezes a minha sandália é da prepotência, é do meu autoconhecimento. Eu tenho conhecimento suficiente. A ciência me explica aquilo que Deus faz, que é natural, mas o milagre, ele se revela pela ciência. Quando alguém que está já para morrer e está ali, o médico dá aquele atestado, olha, você está com isso, com câncer maligno, e Deus vem e tira aquilo com a mão, um vento. E aí a ciência vai lá explicar, olha, não tem explicação, porque a ciência não consegue explicar Deus. Estava aqui, mas sumiu. Então como é que a ciência vai explicar algo que ela não consegue, que é divino? Deus se revela a nós, aos pequeninos. O próprio Jesus já falava, né? Eu te louvo, Pai Santo, porque escondestes essas coisas dos grandes, dos prepotentes, e revelou os pequenos, porque os pequenos aqui estão abertos. Nós precisamos fazer um retorno ao primeiro amor, à infância, em que a gente mal balbuciava a Ave Maria cheia de graça, que a gente chamava Maria de mamãezinha do céu, papai do céu. A gente não fala mais papai do céu. E às vezes a gente até briga, aquele Deus, porque é o seu caminhar com Deus que vai revelar o Deus no qual você acredita. Certa vez um homem muito rico, ficou sabendo que numa aldeiazinha existia um padre, simples, humilde, muito sábio.
E como ele queria ter mais sabedoria, porque ele já tinha ouvido até falar que Salomão tinha sido um grande sábio, então, e ele precisava mais sabedoria para largar o seu reino, né, para ter mais dinheiro, mais material, ele procurou por esse padre simples. Aí ele chegou e falou: olha, eu quero que o senhor me dê a receita da sabedoria, eu quero me tornar um homem sábio, eu preciso nos negócios, na minha vida. Aí o padre convidou o empresário para entrar, fez um chá e deu a xícara para o empresário, e ele começou a despejar o chá. E foi despejando, e foi despejando, despejando, despejando. E o empresário começou a ver que encheu a xícara e o chá começou a vazar, e o padre continuou derramando, 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 derramando. Ali o chá, a xícara transbordou. Aí o empresário olhou e falou: padre, para! Já está derramando. Aí o padre olhou para ele e falou que não tem como você encher aquilo que está cheio. Se eu já trago tanta sabedoria do mundo, eu não vou permitir que a sabedoria de Deus entre em mim. O fundador da comunidade católica Fonte de Água Viva tem nos seus escritos: Deus só pode encher aquilo que está vazio. E como é que eu vou me conhecer e conhecer a Deus se eu não permitir? Porque eu já estou com a minha ideia pré-formada. Eu já fiz o julgamento mal do meu irmão, que nada que ele fizer ou que ele faça vai me tirar essa ideia que eu tenho. Eu preciso me reavaliar os caminhos por onde eu andei. Perceber que a droga não vai me levar a nada, a violência. Que os caminhos pelos quais eu andei não estão me levando, vamos dizer, a verdadeira felicidade. Eu fui criado para amar a Deus e Ele se permite ser amado por mim. E Ele me ajuda a encontrá-lo. Lá em Oséias, capítulo 6, lá no versículo 3 do Velho Testamento, Oséias diz: esforcemo-nos por conhecer o Senhor, a sua saída é pontual como a aurora, virá a nós como a chuva, como o aguaceiro que empapa a terra. Esforcemo-nos por conhecer o Senhor. Diante do que você está vivendo hoje, diante da sua dor, do desespero, até da falta de fé, nós somos convidados a nos esforçar. Se eu esforço por conhecer tanta outra coisa, se às vezes um amigo me chama para conhecer alguma coisa, eu aceito. Infelizmente é tão fácil alguém chamar alguém para conhecer uma droga química, para ir para uma balada, até para uma orgia, para uma violência, para um assalto. Hoje nós te convidamos a dar esse passo para conhecer a Deus, para mudar aquilo que você está vivendo e que você olha e não vê mais esperança nenhuma e às vezes até diz: eu não vejo saída. Às vezes nós esquecemos de como falar com o nosso Papai do céu. Eu quero te convidar para que a gente faça. Não se preocupe. E quem estiver até próximo de você, convide também, ou aumente o som, para que as pessoas ouçam. Lembrar que para Deus nós somos os pequeninos, as criancinhas, que ainda estão aprendendo a engatinhar nos caminhos dele.
dizer: Papai do céu, nós somos peregrinos, às vezes andando sem rumo, muitas vezes, Senhor, procurando outros caminhos mais fáceis. Há momentos em que nós preferimos o caminho do mundo, que nos promete o prazer, que nos promete o dinheiro, que nos promete a alegria, que não é duradoura. Papai do céu, olha para dentro de mim, para essa dor que eu carrego, de tantos descaminhos na minha vida, de tantos caminhos errados, de tantas coisas nas quais eu coloquei a minha confiança e acreditei. Olha para mim, que estou atravessando todo esse tempo de pandemia. Olha para as pessoas que perderam seus familiares nessa última semana, seja pela doença, seja por um acidente. Olha, Papai do céu, para cada pessoa que ficou sozinha, solitária, que foi abandonada, esquecida, para cada pessoa que perdeu o seu trabalho. Põe as suas mãos, Papai do céu, sobre cada um de nós. Dá a tua mão e mostra-nos o seu caminho, que é caminho de amor e de misericórdia, de paz e de bênçãos, que é o caminho em que nós teremos e encontraremos a fonte de água viva para nos saciar. Vem, Papai do céu, neste momento, sobre a minha vida, para que eu possa, como aquela sua filha Teresa de Ávila, que te conheceu e descobriu que cada um de nós somos um castelo onde você habita. Ajuda com teu Espírito Santo a encontrarmos a luz necessária e a termos a força de mudar o nosso caminho e de termos os nossos passos fortalecidos. Mostra, Papai do céu, o teu caminho. Me chama pelo meu nome e ensina-me a fazer também a tua vontade, que eu possa te ouvir o teu chamado dentro de mim. E converse com esse Papai do céu, que é o Papai do céu que ama a mim, que ama você, que nos criou para esse amor. E que vem nos lembrar sempre que tem os dois caminhos, o da vida e o da morte, e é eu e você quem escolhemos. E ele quase que grita: olha, escolhe a vida, escolhe o caminho da bênção, escolhe. Nessa manhã, esse projeto de violência que você estava tendo, joga ele fora. Esse ódio, essa raiva, essa falta de perdão que você acordou com ela entalada aqui na garganta. Esse medo de morrer sozinho ou sozinha. De pensar que nada vai dar certo na tua vida. Os remédios de depressão que você já levantou e já quer tomar. Vamos conhecer a Deus. Deus nos convida a essa caminhada. Deus convida a mim e a você para estarmos juntos caminhando, porque Deus nos ama infinitamente. E infinitamente Ele nos chama. E nos chamando, Ele se auto-revelou e depois mandou Jesus, o seu Filho. E Jesus prepara os apóstolos e depois ainda diz para eles irem pelo mundo inteiro anunciar essa boa nova. Deus ama você. Nessa manhã, se ninguém disse que te ama, eu posso garantir, eu garanto, que mesmo que haja tempestade, Deus ama a mim e Deus ama você. E que chegou o momento da gente voltar para casa, para o lar. Volta, refaz o seu caminho, refaz, não se preocupe com as pessoas, refaça o seu caminho e convide Deus para estar sempre com você, sempre do seu lado. E até, se for possível, se você quiser, vamos fazer um diário de bordo. Arruma um caderninho de capa dura
e vá ali colocando. Coloque ali os seus sentimentos, experiências. Tire um momento para estar você e Deus. Busque ouvir o que Ele quer falar com você. Faça ali a sua anotação. Use a Bíblia. Se não tiver a Bíblia, vá no celular. Medite a liturgia, a palavra. Deus está sempre nos convidando. Deus sempre tem um canto para mim e para você. Deus nos ama infinitamente e Ele deseja que nós estejamos com Ele nesse caminho de amor, nesse caminho de bênção, para que nós tenhamos o fruto. E deixar a oração que Jesus fez ao Pai lá no Evangelho de São João, que é até bom depois você também estar lendo. Pai, chegou a hora, dá glória ao teu Filho, para que o teu Filho te dê glória, pois lhe desse autoridade sobre todos os homens, para que ele dê vida eterna aos que lhe confiastes, eu e você. Nisto consiste a vida eterna, em conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu enviado Jesus, o Messias. E como Oséias também, vamos buscar conhecer a Deus, meditar, olhar tudo à nossa volta, não com olhos de que, o mundo está acabando, é só coisa ruim que acontece. Vamos procurar perceber e enxergar a mão de Deus na minha vida, na minha história e no meu caminho. E nunca esquecer de que naqueles momentos em que a gente estiver caindo, a gente gritar: Papai do céu, vem caminhar comigo. Eu preciso de você. Obrigado por mais esse momento de encontro. Que Deus derrame as bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Que o Espírito Santo te dê a luz necessária, fortalecendo os seus pés nessa caminhada. Que as marcas de vitória de Jesus, que ressuscitou por nós, esteja sempre aí do seu lado. Seja repleto de bênçãos o seu lar, a sua vida e os nossos caminhos. Às 3 horas nós temos um encontro com as alegrias de Nossa Senhora, a coroa seráfica, nos alegrando com Maria nos caminhos de Deus. E sábado que vem, novamente, estaremos aqui dando uma continuidade nesse caminho. Que o seu coração seja repleto de paz, de bênçãos, alegrias, e que você tenha certeza que o caminho é pleno, porque Deus nos acompanha nessa caminhada. E pedindo a intercessão de São Gabriel, juntamente com Maria, que diz sim e que permite que Deus venha caminhar através dela para se fazer caminho para nós. Nós pedimos que São Gabriel também nos traga o anúncio deste caminho na vida e o anúncio de que Deus nos chama e nos convida a caminhar os caminhos do amor, da paz, da alegria, da vida plena da eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abraço fraterno no seu coração e que tenha certeza, se tiver tempestade, barulho de trovão, se o mar ficar revolto, é só gritar pelo nosso Papai do céu e ele vem estar conosco e caminhar conosco. Amém.
dia a dia, Pai.